querido Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento para estudarmos a sua palavra, para estudarmos a mensagem do terceiro anjo, Pai. Essa mensagem que o Senhor tanto deseja, Pai, que esteja à frente do teu povo, que o Senhor deseja que esteja, Senhor, com o teu povo, Pai, levando essa mensagem para o mundo. Mas nós precisamos, ó Pai, antes de levá-la, precisamos entendê-la, precisamos estudá-la. E que em nome de Jesus o Senhor faça, Senhor, isso em nossa vida hoje, que nossa mente seja aberta para podermos compreender essa mensagem tão importante para a igreja de Laodiceia. Essas bênçãos nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante, sério, né? Muito forte, que é justamente o tema para a igreja de Laodiceia. O que é a mensagem para a igreja de Laodiceia, né? E qual a importância dela? Mas antes disso, vamos perceber aqui, ó, porque já no capítulo 8, você deve ter percebido, se você está com o livro acompanhando, que no finalzinho do capítulo 8 ele fala da igreja de Laodiceia. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, se você quiser abrir aí, pode dar uma olhada. Apocalipse 3, versos 14, do 14 até o 16, por enquanto, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Um primeiro princípio aqui para a gente poder entender, queridos, em relação ao que nós vamos estudar hoje é: quando Deus fala para as 7 igrejas do Apocalipse, essas 7 igrejas, elas representam períodos. Então, só que uma coisa que é importante a gente entender, veja só, cada igreja dessa, então, por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Jesus enviou uma mensagem para a igreja de Éfeso, que era uma igreja específica ali, né? Que existia na época do apóstolo João, e João enviou uma carta para essa igreja. Essa igreja estava passando por situações que, localmente ali, né? Ela era só da igreja de Éfeso. Mas Jesus olhou para aquela igreja de Éfeso e viu que aquela situação que era específica deles, de Éfeso, também seria algo que iria marcar o cristianismo ao longo do primeiro século todo. Então, o que que Cristo fez? As 7 igrejas de Apocalipse, né? Onde você vê lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas essas igrejas assim, em ordem, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas 7 igrejas, elas representam 7 momentos em que todas as características dessa igreja caracterizariam a igreja como um todo ao longo daquelas eras. Então, por exemplo, se você olha para a igreja de Éfeso, quando a gente vai estudar o livro de Apocalipse, a gente vê que a igreja de Éfeso cobre o período do ano 31 ao ano 100, que é quando Jesus ressuscita, até o finalzinho ali, né, da morte do último apóstolo, que é a primeira fase da igreja cristã. Ou seja, significa que quando Jesus enviou a mensagem para a igreja de Éfeso, Jesus estava mandando aquela mensagem, mas aquela mensagem para Éfeso serviria para toda a igreja cristã desde o primeiro século. Entende? Então, quando Jesus enviou essa carta, aí foi assim, Éfeso. Depois veio Esmirna. Esmirna já é um outro período. Então, essa carta para Esmirna era Esmirna local, de fato, que era uma igreja ali em Esmirna, mas as coisas que Esmirna estava passando naquele momento iriam servir para o futuro da igreja também. Então, a igreja passaria pelo que a gente chama de período de Esmirna. Então, as cartas para as igrejas de Apocalipse, elas representam isso. Então, quando nós chegamos, por exemplo, na igreja de Laodiceia, essa é a última igreja. Então, Laodiceia, que é a última igreja, ela começa justamente nesse período final, no tempo do fim, né? Então, Laodiceia representa a condição dos seguidores de Cristo nos últimos dias. A última igreja, né? A igreja que vai finalizar a obra nessa terra. Então, quando Jesus se dirige a Laodiceia, qual deve ser a forma que nós devemos interpretar essa fala? Nós devemos olhar, porque o que é igreja, queridos? Igreja, nós sabemos que quando nós falamos igreja, nós estamos nos referindo, muitas vezes quando a gente fala assim, igreja, a gente já pensa num ajuntamento de pessoas, sim. Nós já pensamos às vezes em templos, né? Mas, em um contexto primário, a igreja se refere ao quê? A indivíduos. Então, indivíduos que depois, unidos, formam uma congregação. Então, quando Jesus dá a mensagem para a igreja, é isso que nós vamos entender aqui hoje. Jesus está falando com os indivíduos que compõem a sua totalidade da igreja nos últimos dias. Então, quando Jesus fala aqui em Apocalipse, eu tenho que ler como Jesus falando
para mim especificamente. Ok? Então isso é muito importante. Então veja só, quando a gente vai entender isso, olha só como ele fala uma coisa aqui, ó, porque olha o que Jesus fala. Veja no verso 17 aí, olha na sua Bíblia, Apocalipse 3:17, ele fala assim, ó: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então veja, Jesus, quando ele olha para a Laodiceia, quando ele olha para cada um de nós dentro desse período de Laodiceia, Jesus ele fala assim, ó: eu conheço suas obras. Eu conheço tudo que você faz. E você não é nem frio, nem quente. Olha só, quando Jesus fala isso, queridos, ele está falando de mim e ele está falando de você. Jesus olhou para mim, para você e falou: eu sei muito bem suas obras, eu conheço suas obras. E você não é nem frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Veja que Jesus está falando comigo individualmente, com você individualmente. E aí o que que acontece? No verso 16, Jesus diz: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No verso 17 fala assim, ó: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Nós vamos ler um texto da irmã White que fala que nós não demos nem a metade da atenção para essa mensagem de Jesus, e é por isso que ela não causou efeito na igreja ainda. Por quê? Nós vamos entender o porquê. Porque quando nós lemos para esses versos, a gente não acredita de fato que Jesus está falando com a gente de forma individual. Então isso acaba barrando Deus de fazer a obra que ele quer fazer. Por isso que o Salmo 78 fala que os israelitas limitaram Deus, ou seja, Deus queria fazer uma obra grandiosa, mas eles mesmos limitaram o Senhor. E o que é limitar o Senhor? Então veja só, Jesus disse: como dizes, rico sou. Vamos ler aqui e a gente vai destrinchar isso que Jesus está falando. Olha só. Alguns afirmaram que eles não conseguem entender como uma pessoa pode reconhecer que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nua, e não sabe disso, e ao mesmo tempo se regozijar no Senhor. Bem, eu gostaria de saber como alguém poderia se alegrar sem reconhecer essas coisas. Gostaria de saber como uma pessoa vai se regozijar no Senhor se pensa que tudo está bem com ela. Alguém pode me dizer? Não consigo imaginar. Contudo, quando uma pessoa está ciente de que ela é o que o Senhor afirma que ela seja, reconhece o fato e descobre então que o Senhor é tão bom a ponto de aceitá-la tal qual está e prepará-la para permanecer na presença de Deus por toda a eternidade, então ela tem um motivo para se regozijar. Não há outra coisa que ela possa fazer. Então perceba o seguinte, Jesus, quando ele fala aqui para nós, ele diz: eu conheço as suas obras, meu filho. Eu sei que você não é frio nem quente. Então, qual é a minha reação diante de uma fala dessa de Jesus? Sim, Senhor, se o Senhor falou que eu sou assim, isso é assim. Então, mas só que Jesus, ele fala assim, ó: como dizes? Então, Jesus está afirmando que você diz. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Então, Jesus olhou para mim, olhou para você, viu nossas obras e diz: ó, você está dizendo que você é rico. Só que por que que a mensagem para a igreja de Laodiceia não encontra guarida em nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos chamando Deus de mentiroso. Jesus fala assim, ó: você diz que está rico e de nada tem falta. Aí eu digo: não, eu nunca falei isso. E aí nós vamos entender por que que essa mensagem para a igreja de Laodiceia não está fazendo efeito no povo de Deus, como deveria. Por quê, queridos? O que está acontecendo com a mensagem? Jesus envia a mensagem e aí nós dizemos assim: ah, essa mensagem é para a igreja. Então, quando Jesus fala assim, ó: você diz que é rico e abastado e de nada tem falta. Eu aí, imagine que Jesus é como se Jesus pegasse uma flecha, soltasse na sua direção. E ele solta. E aí essa palavra está vindo na sua direção. Olha, você diz que você é isso. Então a palavra está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Quando você vê a palavra sendo direcionada para você, você olha para aquela mensagem chegando e fala assim: eu? Eu não. Mas a igreja está nesse estado mesmo, Jesus. Então, vamos pegar essa flecha sua aí, eu vou me esquivar aqui para bater lá na igreja essa mensagem. E aí o que que acontece? Agora imagine que, vamos pensar se só existisse uma igreja no mundo, um exemplo, com 10 pessoas nessa igreja. Aí Jesus olha para essa igreja e fala assim, ó: você diz, rico sou e nada tenho falta. Aí a primeira pessoa que recebe essa mensagem fala assim: é isso mesmo, Senhor. A igreja está assim mesmo. Aí ela não recebe a mensagem. Aí a segunda pessoa que olha a mensagem fala assim: é isso mesmo, Senhor, eu consigo ver isso na igreja, viu? Tá assim mesmo, ó, a condição da igreja tá uma lástima. Ou seja, ela não entendeu que era para ela também. Então já passou a primeira que não recebeu, passou a segunda que não recebeu. Chega na terceira, a pessoa fala assim: é isso mesmo, ó. Que situação, só misericórdia. E aí as pessoas vão olhando a mensagem para Laodiceia, colocando os pecados de Laodiceia sobre os outros, e elas não recebem para elas mesmas. Então,
A gente olha muitas vezes para as mensagens que Cristo envia e a gente pega e direciona ela para os irmãos. E aí a mensagem não entra em nosso coração. E a gente vai ver a causa disso. O Espírito Profecia vai falar. Então, por isso que Ellen White vai dizer que a gente não tem dado nem a metade da atenção para a mensagem de Laodiceia, porque a gente olha Cristo falando para nós e a gente fala, não, Senhor, mas não pode ser, essa mensagem não pode ser para mim assim, né? Porque eu não sou Laodiceia. Eu não sou Laodiceia. Eu não estou no estado de Laodiceia, Senhor. Então essa mensagem não é para mim. E aí o que que acontece? Jesus está ali falando, dizendo que nós somos assim, e nós estamos dizendo ao Senhor Jesus, não, o Senhor está equivocado. O Senhor está equivocado. Não é bem assim. Eu estudo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. Então, peraí, eu não sou tão miserável assim, né? Eu não sou morno. E aí, o que que acontece? Imagine, se de 10 pessoas da igreja, as 10 pensarem assim, quem é que recebeu a mensagem para a igreja de Laodiceia? Ninguém. Entende? Então, observe que, normalmente, quando a gente vai falar sobre Laodiceia, a gente sempre joga a condição de Laodiceia para o povo de Deus. E muitas vezes nós nos eximimos disso e dizemos, o povo de Deus está assim, mas nós não. Então, se eu faço isso, outro faz isso, e todos vão fazendo isso, ninguém recebe a mensagem. E é isso, queridos, que tem acontecido desde 1888. A mensagem veio e muitos diziam, não, essa mensagem não é para nós. Não, é diferente. Olha só como nós somos consagrados. Então, vamos continuar aqui para a gente ver. Veja só. Ele diz, ora, irmãos, o Senhor não nos salva porque nós somos tão bons, mas porque Ele é tão bom. Não se esqueçam disso. Ele não nos salva nem nos abençoa na obra de Deus, no mínimo que seja, porque nós somos tão bons, mas porque Ele é bom e nós somos maus. E o que é maravilhoso em tudo isso é que Ele nos abençoará em tão grande medida, sendo nós tão maus. E a alegria é que Ele nos salva e nos faz refletir Sua própria imagem, mesmo nós sendo tão maus quanto somos. É daí que provém o regozijo no Senhor. Então, Jesus ele apresenta a condição de Laodiceia para resgatar Laodiceia, para tirar ela dessa condição, não para condenar a Laodiceia. Então, veja que Laodiceia diz isso, e eu e você temos feito isso, queridos, porque Jesus disse que a gente está fazendo. Então, olha só, ele vai dizer o seguinte, ó, há outro ponto aqui que podemos considerar. Eu me refiro àqueles que não conseguem entender que é assim. Irmãos, digam ao Senhor várias vezes que é assim, e então vocês verão o fato. Vocês não entenderão no momento, mas o verão. Vocês não podem ver como isso acontece, mas podem ver que é um fato. Não há outra maneira de ver a questão. Será que poderei ter essa experiência se meu coração não estiver nela? Não. Ela pertence ao coração e não é possível vê-la com os olhos. Vocês devem vê-la com o coração. E somente o Espírito de Deus pode nos dar o colírio que lhes permitirão ver. Então, olha só o que o Espírito de você vai falar. Olha o que a Ellen White vai dizer e a gente vai começar a entender essa mensagem de forma bem didática, né, a partir do início dela. A primeira pergunta, que normalmente né, quando a gente começa a conhecer a mensagem da justiça de Cristo, a gente vê que se fala bastante em permanecer em Cristo, ou estar em Cristo. Mas você pode perguntar assim, irmão, como é que eu sei que eu estou em Cristo? Como é que uma pessoa sabe que ela está verdadeiramente em Cristo? Qual é o primeiro passo? Por exemplo, nós chegássemos hoje e alguém perguntasse, qual é o primeiro passo para estar em Cristo? Eu quero saber, eu quero estar em Cristo hoje. Olha o que o Espírito de Profecia fala, queridos, olha só. Vocês estão em Cristo? Não. A menos que reconheçam que vocês são pecadores, errantes, desamparados e condenados. Então, queridos, o primeiro passo para estar em Cristo é o reconhecimento que você é um pecador, errante, desamparado e condenado. Esse é o primeiro passo. Se a gente não reconhecer que nós somos pecadores, errantes, desamparados e condenados, nós não podemos estar em Cristo. Então, precisamos compreender, esse é um dos pontos, talvez, né, de maior importância também dentro da mensagem de 88, é a pessoa compreender o que de fato significa estar em Cristo. Porque, veja só, em Cristo, queridos, a Bíblia fala que todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão em Cristo, ou seja, nele como pessoa. E nós devemos também estar em Cristo, ou seja, todas as coisas boas que o ser humano vai começar a receber, elas estão aonde? Nelas mesmas ou em Cristo? Em Cristo. Então, o primeiro passo para a gente entender, para a gente estar em Cristo, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores errantes, desamparados e condenados. Mas aí a pessoa vai dizer assim, mas espera aí, como é que eu vou me reconhecer? Então, por exemplo, hoje eu estou em Cristo. Isso aí, então, mesmo eu estando em Cristo, eu continuo sendo um pecador, desamparado, errante e condenado?
Então, olha só, olha o que Jones vai dizer. Isso é o que alguns irmãos dizem não poder enxergar. Eles dizem: se eu estou em Cristo, não consigo entender como devo aceitar que sou um pecador desamparado e acabado. Eu pensava que se eu estivesse em Cristo, eu poderia então agradecer ao Senhor por ser uma pessoa boa, impecável, inteiramente perfeita, santificada e coisas assim. Antes da gente continuar, isso é muito interessante porque eu tive uma experiência muito semelhante com Jones. Certa vez eu estive pregando sobre a mensagem de Laodiceia e quando eu estava apresentando a condição de Laodiceia, uma pessoa falou para mim: não, eu não sou isso não. Jamais. Eu não sou isso aí. Eu não sou um pecador errante, desamparado e acabado. Como é que eu posso ser um pecador assim dessa forma se eu sou chamado para pregar a mensagem do terceiro anjo? Não, eu tenho justiça. Eu sou uma pessoa santa. Então, olha só que coisa, queridos. Parece que isso só acontecia lá atrás, né? Mas não, isso continua acontecendo até hoje. Nós olhamos para aquilo que Cristo está pronto a oferecer e muitas vezes nós pensamos que isso vai pertencer a nós. E a gente pensa assim, não. Por exemplo, você vê hoje músicas evangélicas aí, tem algumas músicas que trazem exatamente essa ideia de antes, quando eu não era cristão, eu era mal, eu vivia, né, na miséria, eu vivia assim, mas hoje não. Hoje, agora, Cristo mudou minha vida, eu agora sou uma pessoa boa, sou uma pessoa isso, sou uma pessoa aquilo outro, sou uma pessoa aquilo outro. Por quê? Todas as pessoas hoje, né, a maioria hoje, uma maioria esmagadora do cristianismo, elas imaginam que o cristianismo é um melhoramento do eu. Ou seja, não, antes eu era uma pessoa que gritava muito com as pessoas, hoje em dia eu não faço tanta coisa assim, Jesus me transformou. Ou, não, antes eu era isso, mas hoje eu estou bem melhor, eu não faço mais como eu era antes, não. Veja, não é isso que o cristianismo propõe. O Espírito de Profecia fala que o cristianismo, o verdadeiro nascimento, o novo nascimento, não é um melhoramento do eu, mas é uma completa transformação. Agora, como pode eu ser completamente transformado e ainda assim entender que eu continuo sendo um pecador errante, desamparado e condenado? É isso que não entra muitas vezes na mente de algumas pessoas, né? Pode não entrar na nossa mente. Por quê? Porque a tendência natural nossa é sempre nos colocar no melhor patamar e dizer assim, não, eu era isso aí antes de me entregar a Jesus, agora que eu me entreguei a Jesus, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda o próximo, eu sou uma pessoa que dou o meu melhor para as pessoas, eu sou uma pessoa muito altruísta, então eu não sou mais como eu era antes. Isso é a melhor coisa, queridos, para o nosso eu pensar. Nossa, como você está melhor, viu? Gente, quem era você, viu? Isso, queridos, é o nosso próprio eu que fala. Então, mesmo, isso aqui é muito importante, mesmo que você já esteja hoje em Cristo, a condição para você permanecer nele é entender que você continua sendo um pecador errante, desamparado e condenado. Por quê? Porque isso você é em si mesmo, entende? Em você mesmo, você continua sendo um pecador errante, desamparado e condenado. Mas quando você se une a Cristo, olha agora a resposta que Jones vai dar para essa pessoa que falou, mas peraí, eu antes não era um pecador assim, e agora eu não sou mais um pecador, eu não sou mais uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa santa, uma pessoa boa, uma pessoa justa. Olha a resposta de Jones, queridos, e aqui está o brilho de diamante da mensagem de 1878. Olha o que ele fala. Evidentemente que não. Ele é. Jesus é. Quando você está em Cristo, ele é perfeito. Ele é justo. Ele é santo. Ele nunca erra. E sua santidade é imputada a você. Ela é dada a você. A fidelidade dele, a perfeição dele é minha, mas eu não sou isso. Queridos, isso é uma coisa de extrema importância para nós compreendermos hoje. Porque a mensagem de Laodicea ela começa a fazer sentido quando a gente começa a entender isso aí. Porque por mais que você hoje seja um cristão, existe uma condição para você permanecer em Cristo. É você entender que por mais que hoje você veja até bons frutos saindo da sua vida, você precisa compreender que você continua. O Espírito de Profecia fala que o coração humano é frio, escuro e desagradável. Porém, o que acontece agora? O que Cristo veio fazer? E qual é a mensagem de 1888, a mensagem da justiça de Cristo? Cristo diz assim, ó, você, em você mesmo, você é tudo isso. Você é mau. Você é um pecador errante, desamparado e acabado. Mas eu me uni a você. Então, Cristo disse assim, ó, eu me manifestarei a você e habitarei em você. E então, Cristo em pessoa vem até nós para habitar em nós. E aí, de repente, né, quando ele começa a habitar em nós,
aquilo que ele é começa a transparecer, mas não somos nós. Entende isso, queridos? É Jesus Cristo que está evidenciado, crucificado entre nós. Isso, queridos, é a verdadeira mensagem de 88. Agora, se eu começo a pensar, olha, eu estou fazendo a reforma disso, olha, eu estou fazendo isso aqui, aquilo outro, nossa, como eu estou me esforçando, meu esforço, meu esforço, meu esforço. Queridos, até o esforço, quem está produzindo o querer e o efetuar é Cristo. Você entende por que o Espírito de Profecia diz que a mensagem da justificação pela fé, ela abate nossa glória até o pó? Por quê? Porque, de forma natural, a gente quer dizer assim, não, essa mensagem é para quando eu era do mundo, era para quando eu era de fora da igreja. Hoje eu sou da igreja. Hoje eu participo disso, participo daquilo outro, dou minha vida pela igreja, dou minha vida pela mensagem. Mas você não é nada disso. Ele é. Jesus é. Então, se você está sendo fiel a Deus, agradeça por Jesus Cristo, porque é a fidelidade dele que está sendo emanada em você. Você não tem fidelidade em você mesmo. Porque se você tivesse coisa boa em você mesmo, para que você precisaria de Jesus Cristo? Para nada. Então, se a Bíblia diz que em 1 Coríntios 1, verso 30, fala assim, ó, Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Veja, se Jesus tem que se tornar para mim sabedoria, significa que eu sou o quê? Eu sou um tolo. É isso que a palavra de Deus está me mostrando. Jesus teve que se tornar sabedoria para mim, porque eu em mim mesmo sou um tolo completo. E graças a Deus por Jesus Cristo. Se Jesus Cristo teve que se tornar a minha santificação, é porque eu sou o quê? Um pecador desamparado, condenado e acabado. Aí Jesus Cristo então diz, você é isso. E ele está dizendo para Laodiceia isso, você é exatamente isso aí. E aí ele vem então, e ele começa a operar em mim. Ele começa a dar, a imputar em mim coisas que são dele. Então veja que, porque se eu pensar assim, não, o que é que eu preciso para ter um caráter semelhante ao de Cristo? Eu preciso de paciência. Então, eu vou começar a pedir a Deus paciência. Aí é como se, a gente pode pensar que vai ser assim, ó, Deus vai chegar, ó, meu filho, tá aqui, ó, pra gente entender, né? Você tá precisando de 700 ml de paciência. Deixa eu abrir aqui, agora eu vou derramar paciência em sua vida. Pronto, olha só, não era paciente, agora é paciente, pronto. E aí a gente começa a pensar que a paciência é nossa. Rapaz, antigamente eu não tinha paciência com nada, hoje eu tenho. Hoje eu, né? E a gente pode cair no erro de pensar que a paciência ou a justiça é algo etéreo, é algo assim que vai, né, que a gente tem que buscar, pegar e agora é nosso. Não. Todas as boas virtudes estão em Cristo, ou seja, é na pessoa dele. Então, o que você precisa para ter tudo isso, para ser fiel, ser justo, ser santo, ser perfeito em Cristo Jesus? Você precisa de Jesus, do próprio Senhor Jesus. Você entende isso, queridos? Então, isso é muito importante. Não há virtude nenhuma em nenhum ser humano. Não há bondade nenhuma em nenhum ser humano. Ellen White fala até que todo bom princípio, toda boa coisa que sai do homem, ali é a operação de Cristo naquele homem. Mesmo muitas vezes ela fala que até pessoas que nem são cristãs, você vê atos de bondade naquela pessoa. É porque existe nela? Ela fala, não, é o próprio Senhor Jesus operando nelas ali. Então, não há espaço para a mensagem de Laodiceia, para o nosso ego. Para o nosso ego, não há espaço. Primeiro, Jesus ele vem e detona o nosso próprio ego. Então, veja só, ele diz, ó, talvez vocês conseguirão ter uma percepção um pouco mais clara desse pensamento se lermos aquele verso familiar a todos que se encontra em 1 Coríntios 1,30. Diz assim, ó, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, onde está a minha justiça? Em Cristo. Onde está a minha sabedoria? Em Cristo. Onde está a minha santificação? Em Cristo. Onde está a minha redenção? Em Cristo. Se nós começarmos a entender que tudo que nós necessitamos está em Cristo, a nossa falta de consagração vai acabar. Sabe por quê, queridos? Em nossa autossuficiência, muitas vezes, por pensarmos que Deus ele pega as coisas e dá para a gente e as coisas começam a ser nossas, nós deixamos Cristo de lado. Então, por exemplo, digamos que você está ali, acordou, está no seu dia hoje. Você não teve um momento de consagração com Cristo, você não teve um momento de oração, você não teve um momento de estudo da palavra, mas você leva o seu dia e a sua consciência, muitas vezes, fica acalmada, porque você pensa, não, mas ontem eu estudei bastante. Essa semana eu fiz minha lição, essa semana eu estudei tudo direitinho, essa semana eu li bastante livro, então é como se você estivesse acumulando gordura durante a semana. Mas aquilo não causa em você uma coisa tão profunda, porque no fundo, você olha para o seu dia a dia ali, digamos hoje, né? Digamos que hoje você não teve tempo com Jesus.
Mas no fundo, você não está desesperado por Jesus, porque você pensa assim, mas aí, ó, eu não fiz nada de errado, assim, não cometi nenhum grande erro hoje, né? Então, assim, Deus sabe da minha rotina que está sendo difícil e tal. Mas isso não gera em nós aquela necessidade gigantesca de Jesus Cristo, por quê? Porque a gente pensa que, mas Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem me dado, né, uma coisa aqui, uma coisa ali, eu tenho visto que eu estou melhorando um pouquinho. Isso é muito sério, porque se você for ler estudo sobre fé, capítulo 4, você vai ver que isso é uma fé evolucionista. Uma fé que pensa assim, não é aos poucos, devagarzinho, Deus vai ali, ó, fazendo. E não é assim, queridos. Nosso Deus é criador. Ele cria a partir do nada. Então, onde está a minha consagração? Onde está a mudança do meu coração? Em Cristo. Minha mudança não está naquilo que eu posso fazer, nas minhas melhores resoluções. O livro Caminho a Cristo fala que o exercício da vontade, a cultura, tudo isso, a educação, ela é onde fala que nada disso é para transformar o coração humano. Nada, queridos. Você pode ter tido a melhor educação da história da Terra. Você pode ter a melhor força de vontade que você tiver, toda. Você pode ser a pessoa mais bem disposta para Deus. Mas nada disso está escrito em Caminho a Cristo. Nada disso pode mudar seu coração. Nada disso vai deixar você parar de falar mal dos outros, como a gente viu, né, no estudo lá falando de sermos irmãos. Nada disso vai mudar. O que muda? A presença do Senhor Jesus na carne humana. O mistério da piedade, de acordo com a Bíblia, é Deus manifesto na carne. Só existe essa forma, queridos. Não existe outra forma de você exercer o mistério da piedade se não for o próprio Deus operando na nossa carne, na carne pecaminosa. Não existe outra forma. Entende, queridos? Então, isso é tão importante da gente compreender. Então, veja que tudo isso, tudo que nós precisamos, está em Cristo. E aí, muitas vezes, nós vamos falar, por exemplo, em até perfeição de caráter, que é um nome, né, que é tão debatido se é possível, se não é. Queridos, perfeição de caráter, na natureza humana, por si só, é impossível. Porque a nossa carne é inimiga de Deus. Agora, a perfeição necessária que nós precisamos para viver uma vida de obediência perfeita à lei de Deus, que é isso que Deus requer, está onde? Na minha melhor resolução para fazer o melhor para Deus? Não. Está em Cristo. Está na pessoa de Cristo. Então eu tenho que voltar os meus olhos para Cristo. Entende, queridos? Então eu preciso dar mais atenção a Jesus. Quantos de nós, né, passa-se dias e dias e dias, passa meses e passa anos, e aí quando você vai fazer uma reunião, né, para falar das bênçãos, a pessoa chega e isso no livro Estudo sobre Fé fala sobre isso, né? A pessoa chega e não tem coisas para contar sobre o que Jesus tem feito na vida dela. Muitas vezes é o quê? Lamentações e lamentações. Tal pecado, eu ainda estou lutando contra tal pecado. Passa-se 1, 2, 3, 4 anos e na mesma labuta. É porque o pecado isso, o pecado aquilo. Já pensou se aparecesse o Senhor Jesus e perguntasse assim, vem cá, você não tem um Salvador, não? Você não tem um Salvador que lhe perdoa o seu pecado e ele remove esse pecado? Por que o pecado está tendo tanto poder na sua vida assim? O que está acontecendo? Então, por que, queridos? Porque muitas vezes queremos levar o cristianismo na força do braço humano. Olha só, aí a pessoa pode dizer assim, sim, entendo, mas quando eu venho até ele em busca de sabedoria, e lhe peço sabedoria e ele concede a mim, não posso me gabar e dizer eu sou sábio? Evidentemente que não. No momento em que eu disser isso, tolo do que já fui em toda a minha vida, porque ao me entregar ao Senhor, ele se condescendeu em permanecer ao meu lado e dessa forma me dar sua sabedoria, para que ela me guie e me oriente nos caminhos da sabedoria e me permita andar nos caminhos da justiça. Pelo fato de ele ter feito essa obra, será que eu posso então me orgulhar por esse fato de dizer agora eu sou sábio? Não. Vocês não percebem que essa seria naturalmente a maior tolice que eu poderia falar? Ele fez a obra, ele me ajudou, ele me deu sua sabedoria, foi sua sabedoria que me guiou, se apossou de minha mente e coração, me orientou e me conservou nos caminhos da sabedoria. Portanto, ele é a minha sabedoria, e eu não tenho sabedoria alguma, mas somente a dele. Vocês não percebem? Por agora, simplesmente aceitem dessa forma. Depois vocês saberão que se trata de um fato. Percebem? Essa frase final, queridos, ela, ela é o resumo do que é uma fé prática. Olha o que ele diz. Por agora, simplesmente aceite dessa forma. Depois vocês saberão que se trata de um fato. Então, ou seja, quando você lê a Bíblia, Deus vai falar coisas muitas vezes que você vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não é para minha vida, não. Isso aqui eu não consigo enxergar na minha vida, não. O que você deve fazer? A fé vai pegar o que está escrito e vai dizer amém. Mesmo que não esteja vendo, mesmo que não esteja entendendo, mas a fé vai aceitar a palavra e depois ela vai verificar que é um fato. Então, num dos capítulos da mensagem do terceiro anjo, que a gente vai estudar lá na frente, ele fala justamente sobre isso, de parar de chamar Deus de mentiroso.
E como é que a gente faz isso? Você pega Gálatas 2:20, isso é a coisa mais comum. A pessoa muitas vezes aprende que é possível viver em Cristo Jesus sem transgredir os mandamentos, né? Deus quer isso, a mensagem 88 é para isso, para preparar pessoas para subsistir como para um tempo de angústia como nunca houve, sem intercessor. E a pessoa começa a descobrir isso. Aí ela começa a anelar, viver, né, em obediência à lei de Deus, ser fiel a Jesus. Aí daqui a pouco a pessoa vai dizer assim: "Ah, eu vejo Gálatas 2:20, Paulo falando assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como eu queria essa experiência. Gente, mas eu quero tanto poder exclamar isso um dia. Gente, mas eu tô, olha, eu sonho com esse dia." Mas se você for ler o livro Estudo sobre Fé, você vai ver que frases como essa, dizer que um dia quer chegar a ser isso, ser como Paulo, é incredulidade. Por que é incredulidade? Porque quando nós olhamos para a Bíblia é Deus falando conosco. E quando Deus fala e pronuncia, no livro Estudo sobre Fé, fala que no momento em que Deus fala, na própria elocução da palavra, ou seja, quando ele fala, quando sai da boca dele, já sai com poder para criar o que está sendo dito. Então, se você está lendo o verso bíblico em Gálatas 2:20, que fala assim, ó, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não devo olhar para esse verso e dizer, uau, que perspectiva, gente, como eu quero isso aqui algum dia na minha vida. Não é dessa forma que você deve olhar para o que está escrito. Você deve olhar para o que está escrito e dizer, amém, Senhor, mas eu não consigo, mas espera aí, a palavra está dizendo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Isso aqui não deve ser para mim não, porque eu não consegui enxergar Cristo na minha vida. Aí que tá. Você não enxerga, mas a palavra está dizendo. Qual é a sua parte? Amém, Senhor. Como foi com Abraão. Por isso que Abraão foi justificado. Porque quando Deus falou assim, ó, tá vendo, Abraão, aquelas estrelas ali? Assim vai ser a sua descendência. Abraão poderia ter dito o quê? Ah, pera aí, né? Como assim? Eu acho que deve estar querendo ver outra pessoa, porque eu não tenho nem filho, não tenho nem possibilidade de ter filho para o senhor falar uma coisa dessa. Ele poderia ter dito isso para Deus. E é isso que a gente faz com Jesus. A mensagem da Odisseia vem, Jesus diz, é você. Aí você fala, eu não. É a igreja que está nessa situação. Eu não, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa sábia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. É isso que a gente faz com Jesus. Então, o que que nós devemos ver? Senhor, se o Senhor está dizendo, Senhor, assim é. Ellen White, ela dá um exemplo, na verdade, o próprio Walter Jones também, ele usa esse exemplo, daquela mulher cananeia. Quando a mulher cananeia foi até Jesus, ela andou quilômetros para encontrar Jesus. Quilômetros, não foi coisa pouca, não. Ela andou muito para encontrar Jesus. Quando ela chegou que pediu ajuda a Jesus, uma mãe, Jesus ficou em silêncio, continuou andando. Ela poderia ter já ficado o quê? Rapaz, como é que pode um negócio desse? Eu tô aqui, saio de minha casa, uma mãe com seus filhos em casa, larga tudo para vir atrás desse homem aqui, que falaram que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que tudo isso. E ele nem olhar na minha cara, ele olha. Não. E ela poderia já ter ido embora. E aí, para piorar, quando ela falou com Jesus, Jesus falou assim, ó, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela já tomou aquele baque. Aí quando Jesus falou assim, ó, não é bom, Jesus foi piorando. Jesus falou assim, ó, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ellen White fala que nessa frase de Jesus aí, quando ele respondeu essas coisas para a mulher, Ellen White fala que o peticionário menos fervoroso já desistiria ali. Ou seja, muitas vezes Jesus ele permite que nós passemos por situações mesmo difíceis, e é aí que muitos largam o braço do Senhor. E aí ela fala que se aquela mulher não fosse fervorosa, ela ia largar ali, porque ela ia sair, ainda ia falar mal de Jesus. Como é que pode? Ele me chamou de cachorrinho, né? Me comparou com um cachorro, uma mãe de família que saiu ali em busca de uma cura para a filha, ele nem se compadeceu. Ela poderia ter feito isso. E a maioria de nós faria exatamente isso, queridos. Falaremos mal de Jesus, sairíamos por aí dizendo para as pessoas, ó, você estava falando de Jesus aí, ó, sabe o que aconteceu comigo? Ele fez isso comigo, para você saber quem é ele. A maioria de nós faria isso, queridos. Mas ela não. Qual foi a resposta dela? Quando Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, Jesus disse que essa era a condição dela para ela. Qual foi a resposta dela? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos pães de seus senhores. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou maravilhado. E Jesus falou assim, ó mulher, grande é a tua fé, mulher. Aí ele deu o que ela precisava. Percebe? Por quê, queridos? Ela aceitou o que Jesus disse acerca dela. Ela não ficou pensando na reputação dela, no que iam pensar sobre ela se ela se dissesse que era isso. Não, ela disse, sim, Senhor, se o Senhor falou, é isso mesmo. E ela agiu com base naquilo. Porque não é só dizer, ah, Jesus falou que eu sou Laodiceia, é isso mesmo.
Ela agiu com base no que Jesus disse e ela estava disposta a receber migalhas quando Jesus disse para ela a condição dela. E ela disse: tudo bem, Senhor. Se o Senhor quiser agir comigo dessa forma, haja dessa forma. Então, quando nós olhamos hoje, a mensagem de Laodiceia fala assim: ó, você é miserável, pobre, cego e nu. Sim, Senhor, eu sou isso. O Senhor disse que eu sou isso. Agora, depois disso, Jesus ele não para por aí. Ele fala: e você ainda diz que é rico e não tem nada e não sente falta de nada. Senhor, eu digo isso, Senhor. Eu pensei que eu não falava isso. Eu pensei que eu era uma pessoa boa, Senhor. Mas o Senhor está dizendo que eu digo essas coisas, eu reconheço, Senhor. Eu reconheço, embora eu não saiba, porque Jesus ainda fala assim, ó, e não sabes que és miserável. Não sabes. Então eu não posso chegar na face de Jesus e dizer, como assim, Jesus? Eu não sei. Claro que eu sei. Eu já conheço essa mensagem já. Não. Jesus disse, você não sabe. Então qual é a minha parte? Eu não sei, Senhor. Embora eu reconheça, porque o Senhor falou, mas eu não sei. Percebe, queridos, como isso é sério? Então, quando você começa a acreditar no que Jesus fala, nas coisas que Deus fala, aí sim, o que ele falou e que você não consegue enxergar de primeiro, quando você recebe pela fé o que ele falou, aquilo se torna um fato. Porque no livro Estudo sobre Fé, fala que a fé materializa o texto. Então, quando você pega um livro aqui, quando você pega a Bíblia como um livro, a Bíblia é um texto, percebe? A Bíblia é um texto. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela está registrada em forma de texto. Mas esse texto, queridos, esse texto, ele pode sair do papel. Olha só que coisa. Como assim sair do papel? Quando Deus falou, por exemplo, quando Jesus falou para o leproso, quero ficar limpo, você olha para aquele texto e você pode ter duas formas de você analisar isso. E é por isso que a Bíblia não tem tido o poder na vida das pessoas hoje. Porque as pessoas estão vendo a Bíblia como uma história. Uau, que coisa bonita. Olha como Jesus curou o leproso. E ele está disposto hoje, né, a fazer isso por nós. E a gente olha para eles como histórias. E se Jesus quiser fazer na vida de alguém, sei lá, vai que ele faz aí, né? Na sorte. Mas o que que Jesus quer que eu entenda quando eu leio esses versos? João disse que foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo. E para que crendo em Jesus, no nome de Jesus, vocês tenham vida. Então, você precisa ter vida. Mas como é que eu vou ter vida? A palavra é vida. Então, o que João disse é, a gente registrou essas coisas aqui, Deus inspirou a gente para registrar, para que quem vai ler tenha vida. Mas a vida vem pela palavra. Então, quando Jesus falou assim, ó, quero ficar limpo, o leproso recebeu vida, porque cura é vida. A doença, ela tá fazendo o que com você? Ela tá lhe aproximando cada vez mais da morte, ela tá tirando sua vida. E a cura é a vida. Então, aquele leproso recebeu vida pelo que Jesus falou, quero ficar limpo. Mas se eu hoje, imagine que a palavra é como se fosse uma plataforma. Jesus fala assim, ó, quero, fica limpo. Ele soltou a plataforma, tá aqui, ó. A plataforma tá elevada. Ellen White, ela usa uma frase que ela diz assim, ó, você tem que ir a Deus com a mão da fé e se agarrar à promessa. Então imagine que quando Jesus falou assim, ó, quero, fica limpo, Jesus elevou uma plataforma. E essa plataforma tá aqui, ó, quero, fica limpo. O que é que o leproso fez? Ele, com a mão da fé que ele tinha, ele pegou, quando ele pegou a palavra que Jesus soltou, o que que aconteceu? Ele foi curado. Mas ele recebeu a cura dele. Mas a palavra, de acordo com Hebreus 1:3, Deus não só cria, mas ela sustenta todas as coisas. Então a palavra fica sustentada, queridos. Então o quero ficar limpo está sustentado até hoje. Jesus não precisa repetir isso. Por que que muitas pessoas não experimentam a limpeza do pecado? Porque a palavra está lá sustentada até hoje. Mas poucos são aqueles que de fato vão com a mão da fé e se agarram a isso aqui e não soltam. Entende? Por isso que quando aquela mulher, quando Jesus estava no meio da multidão, que aí aquela mulher foi e tocou na orla das vestes, Jesus falou, pera aí, Jesus parou. E Jesus continua fazendo isso, viu? Até hoje, Jesus para tudo quando ele vê pessoas que têm fé verdadeira. Porque tinha um monte de gente tocando, e hoje, inclusive, eu li uma meditação sobre isso, né? Da irmã White, onde ela fala, pessoas estavam tocando, pessoas estavam ali na presença de Jesus, mas só uma teve fé. Só uma tocou com a fé. Aí Jesus parou, peraí, que aqui é diferente. Quem me tocou? E ele falou, olhando para ela, quem me tocou? Para ela dar o testemunho dela. Então, ou seja, entenda, queridos, olha só que coisa forte isso. A presença de Jesus, ela está disponível para todos. Mas o poder que sai de Jesus não sai para todos, muitas vezes. Por quê? Não porque Jesus não queira, mas porque muitos não têm fé.
muitos não creem que a palavra ela realmente opera. Então, nós devemos crer em tudo que Jesus fala. Se Jesus falou que essa é a nossa condição em Apocalipse, essa é a nossa condição. E nós precisamos de uma mudança. E como é que essa mudança vai acontecer? Veja, se ele disse que nós somos cegos, olha o que está escrito: guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32:8. Quando ele disse que me guia com seus olhos, devo dizer que são seus olhos que guiam vocês, e não os olhos de vocês. Então, a única coisa a fazer é renunciar completa e incondicionalmente ao nosso eu e permitir que ele seja completa e incondicionalmente dele, a fim de que ele seja tudo em cada um de nós. Olha, queridos, como isso é algo prático, e olha como isso é algo sério, e olha como isso vai pegar no nosso dia a dia. Jesus olha para mim, para você e fala assim, ó, você é cego. Aí você fala assim, mas peraí, Senhor Jesus, mas eu tenho olhos, eu enxergo, eu tô aqui, né? Eu tô vendo as pessoas e tudo isso. Agora, Jesus, ele mesmo assim, ele olhou para você e falou assim, ó, você é cego. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou reconhecer que eu sou cego? Então, a questão é, Jesus, ele falou assim, ó, os meus olhos vão te guiar. Os meus olhos vão te guiar. Aí você pode pensar, mas como é que Jesus vai me guiar diariamente? Aí nós vamos ler uma história bíblica, e aí você vai entender de forma mais clara isso, como é que Deus faz. Nós vamos abrir um texto, queridos, e aí a partir desse texto, você vai ver de uma forma histórica, né, o que aconteceu, e aí nossos olhos vão se abrir mais para o nosso contexto, no nosso dia a dia. Que história é essa que nós vamos ler? Essa história, eu peço que você abra a sua Bíblia, que é muito importante você abrir a Bíblia para ver isso. Está lá registrada no livro de Josué. Vamos abrir aqui o livro de Josué, e nós vamos ver o que significa que, por mais que nós tenhamos olhos, e a gente pode dizer assim, não, Senhor, eu vejo. Olha o que Jesus está querendo dizer quando ele fala assim, ó, você é cego, você precisa que eu te guie com os meus olhos. O que ele está querendo dizer? Nós vamos pegar uma história bíblica aqui, você vai ver claramente isso em relação ao que Jesus está dizendo. Veja só, abra sua Bíblia aí rapidinho, no livro de Josué, capítulo 9, e aqui nós vamos entender, veja só, Josué, capítulo 9, nós vamos ver aqui vamos ver do verso 1 até o verso 6. Olha só. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para fazer o quê? Para pelejar contra Josué e contra Israel. Ok. Verso 3. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Preste atenção. O que esses homens fizeram, queridos? O que os moradores de Gibeão fizeram? Eles foram até o povo de Josué e eles estavam como? Eles estavam com saco velho, eles estavam sobre jumento, eles estavam com os odres de vinho, tudo velho, tudo roto, tudo acabado. Você olhava para ele e falava assim, gente, o que é isso? Esses homens estão fraquíssimos, esses homens estão acabados. Os sapatos dele estavam tudo acabado. O pão estava o quê? Seco e bolorento. Aí no verso 6 diz assim, ó, e vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Olha só, o que eles disseram, queridos? Ei, gente, a gente precisa da ajuda de vocês, ó. A gente veio caminhando aqui esse deserto todo, a gente está cansado, nossos sapatos já se envelheceram, nossos pães aqui já ficaram embolorados, né? Tá tudo aqui, tudo bolorento, e tá difícil. Será que vocês não podem fazer um acordo com a gente, não? Para ver se nos ajudam? Olha só, os homens de Josué, eles poderiam olhar, eles estavam enxergando, eles estavam vendo toda a situação. E quando eles analisaram toda a questão com a consciência, com o juízo, tudo direitinho, que eles olharam tudo tão claro na frente deles, aqueles homens daquela forma. Olha o verso 7. Os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitareis no meio de nós. Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós? E de onde vindes? E lhes responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus,
porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E essas nossas roupas, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Olha como Satanás é astutíssimo, queridos. Eles tinham acabado de sair de uma mega vitória. Deus tinha dado a eles uma vitória gigantesca. Aí o que é que aconteceu com eles? Rapaz, olha aí, ó, o povo se submeteu a nós. Nós somos o povo de Deus. E a gente vai para cima mesmo. E aí, quando aconteceu uma situação mais tranquila, o que aconteceu? Eles julgaram que eles, ó, não eram cegos. Eles estavam vendo toda a situação. Ele perguntou: vem cá, rapaz, vocês estão vendo de onde, rapaz? Que negócio é esse aí? Aí ele: nós somos teus servos, a gente estava ali, a gente veio nesse caminho, né? A gente só queria que vocês nos ajudassem. A gente está precisando mesmo e tudo. O que é isso aqui, queridos? Satanás vindo em forma de anjo de luz. E aí o que aconteceu? Josué e aqueles homens falaram assim: rapaz, não, está muito clara a situação. Vamos ajudar eles aí, vamos fazer um acordo. Mas eles não consultaram o Senhor, porque eles acharam que eles tinham discernimento suficiente para julgar a situação. E aí o que aconteceu? Não, isso aqui está muito claro, a gente não precisa nem consultar o Senhor. Bora ajudar esses homens aí, bora fazer um acordo. E aí, queridos, o que aconteceu? Se você analisar aí o restante da história, você vai perceber qual vai ser o relato final. Nós não vamos ler aqui, né? Mas se você quiser ler aí o final, você vai perceber onde isso chegou. Então, o que isso significa? O que isso está mostrando para nós? Quando Jesus fala assim: ó, você é cego, essa cegueira, queridos, é a falta de discernimento para tudo. Não é somente para as grandes guerras espirituais. Não é somente para quando você está passando por exemplo, e agora eu tenho uma grande decisão para tomar na minha vida, e agora eu não sei o que fazer. Aí você vai consultar o Senhor. Mas nas coisas corriqueiras, muitas vezes, você toma decisões, você trabalha, você faz um monte de coisa, você nem pergunta. Por quê? Porque na sua mente você sabe. Não, isso aqui não precisa perguntar a Jesus, isso aqui é coisa normal do dia a dia, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui eu já estudei para isso, eu já sei. E aí muitas vezes nós tomamos decisões que são decisões que muitas vezes levam até a perdas eternas. Percebe, queridos, o que Jesus está querendo dizer para nós? Vocês são cegos. Você é cego, então o que eu preciso dizer? Senhor, eu sou cego. E agora que Jesus disse para mim que eu sou cego, é só eu dizer: a partir de hoje eu vou começar a dizer: Senhor, eu sou cego, preciso da sua ajuda. Só isso? Não. Se você for para os evangelhos, o que os cegos faziam quando ouviam falar que Jesus de Nazaré estava passando? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles clamavam a Jesus. Você vê Bartimeu. E ainda que a multidão falava: cala a boca, Bartimeu, cala a boca, Bartimeu, cala a boca. O que ele fazia? Ele ia, mesmo com as multidões sendo contra ele, pedindo para ele se calar e tudo isso, o cego ia até Jesus, porque ele falava: essa é minha esperança. Da mesma forma, queridos, hoje, quantas e quantas situações gritam para nós para a gente não ir até Jesus. Mas a gente, por mais que as situações gritem: não, para com isso, vai assistir um joguinho, vai fazer outra coisa, vai se preocupar com isso, você vai perder a juventude, não sei o quê. Isso são vozes que ecoam para que o cego não vá a Jesus. Mas se eu reconhecer que eu sou um cego, eu vou até Jesus todos os dias, embora todos os dias gritem para mim para eu não ir até Jesus. Entende? Então, se você realmente está entendendo a mensagem de Laodiceia que diz que você é cego, você vai clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, se você só fala: Senhor, eu sou cego, mas no seu decorrer do dia a dia você não busca o filho de Davi para que ele tenha misericórdia de você, você não é cego. Você está dizendo, professando que é cego, mas não se reconhece como cego de fato. E você está dizendo que Jesus é mentiroso. Entende? Foi isso que aconteceu aqui. O que aconteceu em Josué capítulo 9? Eles disseram que Deus era mentiroso. Porque Deus sempre disse para eles: olha, eu estou no meio de vós. Eles já tinham sabido que Moisés falou para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos permita ir. Josué sabia disso. Aqueles homens sabiam disso. Eles não estavam inocentes na situação. Mas eles, por já terem vindo de vitórias, né? Por já terem vindo ali de grandes batalhas e vencido, eles pensaram: isso aqui é tranquilo. E isso pode acontecer comigo e com você. Você pode hoje, por exemplo, sair para fazer evangelismo em um lugar, e aí você está ali orando a Deus, tudo isso, aí Deus começa a lhe dar
almas para Jesus, por exemplo, pessoas se convertendo. Digamos que você faça uma mega revolução aí. Aí você pensa, ai, tá vendo aí? Agora a gente vai. Aí quando chega depois, em outra situaçãozinha pequena, você não consulta o Senhor e Satanás pode derrubar tudo que o Senhor fez por causa de uma situação que, se Deus não tivesse misericórdia de nós, se Deus não tivesse misericórdia de Josué ali, daqueles homens, você percebe que eles poderiam ter morrido ali, entende? Depois de ter vencido tantas batalhas grandiosas por uma coisa pequititica. Satanás foi e deu a rasteira neles. Você entende isso, queridos? Satanás ele trabalha com pedras grandes, mas ele também trabalha com pedras pequenas. Então eles estavam ali dispostos a pegar a pedra grande, bater e acabar com ela e tornar pó, mas aquele pequeno seixo estava no caminho. Satanás falou assim: vou botar só isso aqui, ó. Porque eles estão acostumados a ver pedra grande, eles estão acostumados a ver os amorreus, eles estão acostumados a ver esse pessoal todo aí. Tá bom, vou colocar só isso aqui, ó. E aí o que é que aconteceu? Resvalou o pé deles. Entende, queridos? Então, por isso que Jesus fala: não confie em você mesmo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Está lá escrito em Provérbios. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Deixe que Jesus te guie diariamente. Então, quando Jesus fala para Laodiceia, você é cego, ele está dizendo: olha, você não sabe enxergar absolutamente nada. Você pensa que pelo fato de você ser estudado, você pensa que pelo fato de você ser experiente, você pensa que você pode até dar conselhos e sem consultar o Senhor primeiro. Não, porque isso aqui eu já vivi isso aqui já. Não, isso aqui é assim, 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 rapaz. Pode seguir por assim, assim, assim que vai dar certo. E não é assim, queridos. A Bíblia está mostrando para a gente que não pode ser assim, porque é numa dessa que Satanás vem e pode acabar com tudo. Entende quão sério é a mensagem da igreja de Laodiceia, queridos? E por que nós não estamos dando ouvidos a essa mensagem? Olha só, vamos passar aqui, tem bastante coisa, queridos. Então, deixa eu só passar aqui para a gente ver aqui. Olha o que Ellen White fala. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. É para mim e para você, tá vendo? E a razão por que ela não tem realizado uma obra maior se deve à dureza do coração deles. Mas Deus tem dado à mensagem tempo para realizar sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo tem excluído Jesus. Esta terrível mensagem fará sua obra. Quando foi apresentada pela primeira vez, ela levou a um íntimo exame de coração. Percebeu, queridos? Por que a gente não tem recebido a mensagem para a igreja de Laodiceia? Porque nosso coração é duro. Jesus já olhou para a gente e falou: seu coração é duro demais. Entende? Então, essa dureza de coração, essa coisa terrível, ela precisa sair. Hoje, nós olhamos para o mundo e você está vendo bilhões de pessoas que não conhecem o cristianismo, quem dirá o adventismo, né? E quem dirá a mensagem de 88, a mensagem do terceiro anjo. Como é que a gente vai fazer para chegar a essas pessoas em um prazo pequeno de tempo? Queridos, olha esse texto da irmã White. Olha só como é que Deus quer que seja o evangelismo da nossa igreja. Nós vamos ver como é que eu faço, por exemplo, eu estou conhecendo a mensagem da justiça de Cristo, mas como é que eu vou alcançar essas milhares de pessoas? Veja isso aqui, o que Deus tensionava fazer no passado, e você vai ver que vai ser assim no futuro, nos dias de hoje. Olha só, olha o que Ellen White fala. Vi que essa mensagem, a mensagem para a igreja de Laodiceia, não realizaria sua obra em alguns poucos meses. Seu propósito é despertar o povo de Deus. Rapidinho. De fato, ela não completou a obra em poucos meses, né? Porque nós já temos quantos anos aí? Centenas. Mas a obra não foi terminada por quê? Porque faltou da parte de Deus? Não, pela incredulidade do povo. Olha o que Deus fala. Seu propósito é despertar o povo de Deus. Propósito da mensagem. Revelar-lhe suas apostasias e levá-lo a um zeloso arrependimento, de modo que seja favorecido com a presença de Jesus e seja preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Então, o que é que Jesus quer? Mostrar que você é cego, miserável, pobre, cego, nu, para que você entenda isso, seja transformado, busque a Jesus como nunca antes, para que você seja favorecido com o próprio Jesus habitando em você. E aí você vai dar o alto clamor. Você entendeu para que é a mensagem da igreja de Laodiceia? Jesus ele vai jogar você no pó, não para ele humilhar, simplesmente por isso. Não. É necessária a humilhação do eu para que você esteja pronto para Jesus fazer a obra através de você no mundo. Aí ele diz, olha o que ela disse que aconteceu no passado. Ó. À medida que essa mensagem exercia sua influência sobre o coração, ela conduzia pessoas a uma profunda humildade diante de Deus. Anjos eram enviados em toda a direção para preparar corações descrentes para a verdade. Olha isso, queridos. Será que o nosso maior foco hoje é só pensar no evangelismo, evangelismo para cima, para baixo, evangelismo, evangelismo, evangelismo? Será que é só isso? Não. Olha como Deus ia finalizar a obra em 44. E detalhe,
quando a mensagem da igreja de Laodiceia chegou, né, depois de 44, né, alguns anos para frente, a obra ia finalizar rápido. Jesus ia voltar rápido também. Mas olha a forma que Jesus decidiu terminar a obra rápido no mundo. Ele deu a mensagem para a igreja de Laodiceia. Os adventistas recebiam essa mensagem enquanto eles estavam jejuando, orando, se consagrando juntos. Os anjos eram enviados para aquelas pessoas que o próprio Deus já tinha escolhido que iam receber estudo, que iam ouvir um sermão, que iam ouvir uma pregação, que iam participar de algum evento. Então, o anjo já saía voando para aquela pessoa para preparar o coração dela. Porque aí você que já recebeu a mensagem para a igreja de Laodiceia, você que está 100% desejoso de Jesus e depende só de Jesus, Jesus pode lhe usar. Então, como é Jesus em você e é a mente de Jesus em você, Jesus escolheu essa pessoa aqui. Aí ele leva você até aquela pessoa. E uma coisa que ia demorar 3, 4, 5, 10 anos, em um curto espaço de tempo, você prega, Jesus fala por meio de você, e Jesus fala exatamente o que aquela pessoa estava precisando ouvir. Pronto, você ganhou uma alma para Cristo para sempre. É por isso que, se você for ver os relatos que dizem da mensagem de 88 ali, quando chegou por volta de 1890 e 1892, quando eles faziam um apelo, o Loughborough fala isso, eles estavam pregando numa campal, vinha gente que não era da igreja, vinha gente em tudo que é lugar, e eles estavam ali quando de repente eles faziam um apelo, dezenas e dezenas de pessoas se levantavam e vinham à frente para poder aceitar Jesus. Aí o Loughborough fala assim, ó, muitas daquelas pessoas estavam passando por ali, ouviram a pregação uma manhã, muitas delas nem ficavam o dia todo. Em uma manhã, o Loughborough fala, elas tomavam a decisão por Cristo, tomavam a decisão pela verdade de Cristo, e o Loughborough fala, e muitas delas verificou-se que eram conversões genuínas. E Loughborough fala que até o final da vida, né, até o final da vida, elas continuaram seguindo o Senhor, firmes. Com uma vez só, queridos, que elas foram. Uma pregação foi suficiente para sempre. Agora, para que isso aconteça nos dias de hoje, o que nós precisamos? Dar atenção a uma mensagem que nós temos rejeitado, que é a mensagem da igreja de Laodiceia. Quantos de nós realmente temos nos dobrado diante do Senhor diariamente, buscando diariamente essa mensagem, entendendo que nós somos cegos e se nós não tivermos Jesus Cristo desesperadamente no nosso dia, nós vamos fazer só besteira no nosso dia, como eles fizeram em Josué capítulo 9. Quantos de nós estamos assim, queridos, nesse anelo por Cristo? Percebe? Então, quando isso acontecer, quando a mensagem da igreja de Laodiceia realmente fizer a obra em nós, aí você vai ver a obra alcançar o mundo de uma forma que o mundo nunca viu. Deus só está esperando isso, queridos. Perceba que nós vimos no último estudo que o mundo já está pronto para ouvir a mensagem. O problema não é o mundo. O problema é o que o povo de Deus não quer ouvir a mensagem. Como é que nós estamos vendo o povo de Deus? A igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja está assim, a igreja está assim, assado. Por quê? Porque é mais fácil eu pegar a mensagem e jogar para os irmãos do que eu entender que Jesus está falando para mim. E aí o que é que muitos de nós estamos fazendo? Estamos estudando para combater os irmãos, para combater as outras crenças. Quando, na verdade, nós deveríamos estar estudando para nós estarmos sendo transformados pela mensagem da igreja de Laodiceia. Entende, queridos? Então, isso é a prática em si da justiça de Cristo. A mensagem da justiça de Cristo. Entende, queridos? Então, nós precisamos disso, nós precisamos dessa transformação. Se eu, por exemplo, ouço uma mensagem como essa, chega amanhã, não muda nada, eu não passo a buscar Jesus mais, eu não tomo decisões, eu não recebi a mensagem da igreja de Laodiceia. Porque se eu tivesse entendido de fato que eu sou cego, não existe um cego na Bíblia que não clamou quando soube que Jesus de Nazaré estava passando. E Jesus de Nazaré está passando hoje também por nós. Jesus de Nazaré está aqui, ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Entende, querido? Então, Jesus de Nazaré está aqui, queridos. Veja que a coisa é tão impressionante, a mensagem de 88 é tão impressionante, a gente vai até estudar isso quando a gente for estudar o de 95, que ele fala que Jesus, ele pode operar uma obra na pessoa, é algo tão incrível, que a própria Ellen White falava assim, ó, não esperem acabar a pregação, não esperem acabar a campal, vocês já podem ter essa experiência com Cristo hoje, agora, é algo impressionante. Ellen White entendeu isso também. Então ela diz, olha, não esperem acabar a programação. Quando eles faziam as campais, ela falava assim, olha, muitos estão esperando ainda, achando que vai demorar muito para a coisa acontecer. A Ellen White falava assim, tome a decisão agora, Jesus pode fazer por vocês aqui. Então é algo tão tremendo que a gente diz, não é possível que Jesus está aqui para fazer uma obra tão grande em mim assim, não é possível. Aí entra a incredulidade.
Entende, queridos? Então, mas quando nós começamos a entender, Senhor Jesus, o Senhor disse que eu sou cego, mas eu nem sei disso, Senhor. Isso, a prova, eu consigo perceber, Senhor, porque eu não tenho buscado como eu preciso, porque eu tenho dito que eu sou rico, Senhor, e que não preciso do Senhor. Eu tenho suficiência, eu tenho sabedoria suficiente para lidar com o meu dia a dia, com o meu trabalho. Eu estudei, eu trabalho nessa profissão porque eu estudei, eu ralei muito, por isso que eu estou aqui. Não, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Porque se o Senhor me deixar hoje o meu dia para fazer as coisas conforme eu acho, eu vou bagunçar tudo, Senhor. Eu vou ser como Josué capítulo 9. Por favor, Senhor, me guia. E Jesus imediatamente vai responder sua oração. Assim como Pedro falou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus colocou a mão, ele vai fazer isso comigo e com você também. Então, queridos, olha, a mensagem da igreja de Laodiceia, nós vimos um pouquinho dela hoje, né? Então, assim, pela graça de Jesus, que o Senhor nos ajude a perceber, a aceitar o que ele tem dito sobre nós, a aceitar o que ele tem falado a nosso respeito e buscá-lo como nunca antes. Perceber que a cegueira é nossa individual, que você acorda diariamente e você é cego. Ah, mas eu já aceitei Jesus ontem. Você continua sendo cego. Cada dia que você acorda, lembre-se que você acorda cego, nu, miserável, pobre e errante, um pecador acabado e desamparado. Por isso que o Espírito de Profecia fala que a primeira coisa do dia é se consagrar, porque você precisa receber a justiça de Cristo para aquele dia. O que você recebeu ontem acabou. Não existe, não existe gordura no mundo espiritual. O que você faz hoje, não existe essa de você estudar 5 capítulos hoje e aí amanhã você está tranquilo porque a gordurinha tá. Não, não existe isso, queridos. Não existe isso. Então, é uma mensagem tão séria que o Espírito de Profecia chega a dizer que quando essa mensagem for realmente pregada, né, com todos os seus detalhes, ela fala que muitos se levantarão contra essa mensagem. Mas se levantarão abertamente contra essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem, queridos, ela toca de forma que mexe com o fundo do egoísmo. A mensagem toca no fundo do orgulho. Então, muitos, Ellen White fala que quando esse conselho for ouvido nas igrejas, muitos se levantarão claramente e abertamente contra essa mensagem. Entende, queridos? Então, por isso que é importante nós entendermos, é importante nós aceitarmos essa mensagem urgentemente. Porque se nós queremos que, de fato, Deus termine essa obra, que Deus faça, né? Nós precisamos aceitar e orar ao Senhor para que Ele nos dê força para levar isso para outras pessoas também. Amém, queridos? Então, depois nós vamos continuar, pela graça de Jesus, esses estudos na semana que vem. E quem sabe, em breve, né? A mensagem de Laodiceia, ela é tão ampla, nós podemos depois fazer, talvez, uma série de 3 vídeos específicos sobre essa mensagem de Laodiceia. E Deus, com certeza, vai estar guiando o seu povo em relação a isso. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ler o capítulo todo, o capítulo 9 da mensagem do terceiro anjo, leia. E que, em nome de Jesus, Deus transforme, faça essa obra em mim e em você, para que com essa mensagem de Laodiceia no coração do povo de Deus, o povo possa levar essa mensagem com poder e grande glória, né? Que assim seja em nosso coração, em nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, para a gente finalizar então? Quem pudesse colocar de joelhos. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, estudando a mensagem da igreja de Laodiceia. Senhor, é uma mensagem tão urgente, tão importante. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, nessa noite, que o Senhor nos ajude, Pai, a receber essa mensagem. Nos ajude, Senhor, que essa mensagem faça, sim, uma operação, uma transformação em nós. E que em nome de Jesus, ó Pai, essa transformação, Pai, aconteça de tal forma que a gente se apegue a Jesus como nunca antes. O Senhor disse que nós somos cegos, ó Pai. Nos ajude, Pai, a ser como Bartimeu, a correr, Pai, para o Senhor a cada dia. Senhor, por favor, Pai, o Senhor disse também que nós somos nus, Pai amado. Ó Senhor, por favor, Pai, nos ajude a suplicar pelas vestes da justiça de Cristo. Querido Pai, o Senhor disse também, Senhor, que somos miseráveis. Pai querido, nós precisamos, somos pobres também, precisamos das riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória, Senhor. Por favor, Pai, desça sobre nós essas coisas. Nos ajude a buscar diariamente como a tesouros escondidos, Pai, porque qual o Senhor pode colocar em nosso coração de fato a certeza de que somos pobres. E nós encontramos o tesouro em Cristo Jesus. Ó Pai amado, opere em nós o querer e o realizar. E que essa obra faça sua obra, Pai. Que essa mensagem faça sua obra nesses últimos dias. E que o Senhor venha logo, Pai. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, como é no céu, assim também na terra. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.